Está começando mais um Digital Club e hoje eu acho que eu falo que eu tô feliz várias vezes, mas hoje eu tô ainda Isso mais é ótimo, feliz, né? cara. Tem uma coisa que me dá prazer, né? Além de ajudar o empreendedor, é isso daqui. Porque numa pandemia, a gente poder estar conversando sobre o tema que a gente gosta, com pessoas que a gente admira, é algo fantástico. E quantas histórias interessantes a gente já conheceu, negócio. Quantas pessoas incríveis que a gente não ia ter noção que aquelas pessoas estão por trás daquele império, daquela empresa, daquela jornada. E você que está ouvindo a gente, está vendo a gente no YouTube, está acompanhando, também está podendo curtir tudo isso. Ao meu lado está ela, Paula Petrúcio. Mais uma vez, muito feliz, assim como você falou, é um grande prazer estar aqui com vocês. Foi nossa fuga e hoje é um momento de deleite, de alegria poder aprender com todos esses empreendedores. E eu quero também falar logo de início do nosso patrocinador. O nosso patrocinador é o Instituto Brasileiro de Presença Digital, que vem ajudando a milhares de empreendedores não só a manterem o seu negócio, mas também a continuarem crescendo, continuarem colocando seus sonhos em ação, graças à ajuda que o Instituto Brasileiro fornece a eles, com todo o projeto, todo o processo de transformação digital. Então, se você tem um negócio, conhece alguém que tem um negócio e quer vender mais, e percebe que as plataformas digitais são fundamentais para que isso aconteça, acha o link nessa tela, só entrar em contato com o IBPD, que com certeza o time de especialistas estará à disposição e com muito prazer para te ajudar. E hoje com a gente, normalmente eu não apresento os convidados, porque, cara, eu sempre acho que eu posso estar limitando um pouco da história daquela pessoa. Mas o nosso convidado de hoje, senhor Marcelo Salles, é um cara que eu conheço muito da história, tá? Porque eu já ouvi várias vezes a história desde lá da PUC, da Anytime, mas eu não vou apresentar, vou deixar para ele contar isso tudo. Inclusive, nos vídeos que me inspirou a empreender também, ou me inspirou a evoluir, foi o Day One da Endeavor do Marcelo Salles. Para quem não viu, tá? Procura Marcelo, no YouTube. ele fala isso toda hora. Procura no YouTube, porque isso daí tá na Bíblia do empreendedor brasileiro digital. Entendeu? Tem que passar por ali. É o vídeo do Marcelo, a Kátia teve aqui com a gente também, Marcelo. Eu falo também legal. que o vídeo da Kátia falando de oratório, na Endeavor também é obrigatório para todo empreendedor que tem que fazer uma apresentação. Mas, Marcelo, se apresenta pra gente, conta um pouquinho da sua história, por favor. Pouquinho não, pode contar tudo da sua história, por favor. Pô, obrigado, pessoal. Que isso, Gross. Fico feliz aí com as suas palavras. Mas, cara, eu sou empreendedor há 21 anos, né? Então, comecei na faculdade. É bem interessante porque eu acho que eu comecei quando a gente não tinha nenhum ecossistema de empreendedorismo no Brasil. Então, era loucura você querer empreender, né? E eu comecei literalmente na faculdade de engenharia de computação da PUC com meus colegas da faculdade e com uma ideia de inovar, criar coisas que a gente gostava e a gente não tinha acesso, que eram poder transformar o celular num aparelho de jogar joguinhos e tudo mais. Então, de lá, a Anytime, que foi a empresa que a gente fundou, virou a Movile, né? A Movile. Hoje, a Movile aí são mais de 5 mil funcionários. A gente tem a operação do iFood, Legal. Zup, Play Kids, PKXD, Mensageiro Urbano e alguns outros empreendimentos. Em 2010, então, depois de aí 11 anos trabalhando muito, eu resolvi ajudar a nova geração de empreendedores. Então, a gente criou a primeira aceleradora de startups no Brasil, que foi a 21212. Né? Foi até aí que a gente se conheceu, né, Gross? E que vem tendo exit até hoje, né? Já são mais de R$500 bilhão em exits. Então, foi bem legal também. A gente ali teve a oportunidade de ajudar muitos empreendedores. Nós praticamente nós temos a contabilidade, são mais de 6 mil empreendedores que nós entrevistamos. Nossa, imagino muito, quantas muito histórias você não conheceu junto com esses 6 mil empreendedores. Muitas. Paulo, eu acho que a coisa mais enriquecedora foi, primeiro, detectar que o Brasil é cheio de talento, né? O Brasil, o que ele mais tem é talento, é gente boa. E muitas dessas pessoas, elas querem, na verdade, elas precisam de oportunidades.
entendeu? Então, o nosso trabalho era detectar times que estavam realmente tinham muita essência para florescer, para ter sucesso, e eles precisavam da oportunidade correta. Então, eles precisavam de capital, precisavam de assessoria jurídica, assessoria tecnológica para poder expandir, escalar o negócio dele, e eles precisavam ser apresentados para o mercado, né, também, e acompanhar a criação do negócio, toda uma metodologia de validação, de você realmente entender que tech, talvez muita gente ache que empreender em tech é você ficar atrás do computador o tempo inteiro, mas é o contrário. Empreender em tech é você ir para a rua e ouvir o que o seu cliente está precisando, qual a dor dele, e você criar, então, um produto que resolve a dor dele, né? E esse é o segredo do empreendedorismo. O empreendedor é um problema. O empreendedor é um engenheiro que está colocando um produto na rua para resolver um problema de algum segmento do mercado. Eu falo para todo mundo que se tem 2 lições que eu levo na alma, assim, da 21, né, do tempo que eu passei lá, que para mim foi minha pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado nesse ambiente digital, foi primeiro, vá para a rua, que acho que foi a primeira coisa que vocês falaram para a gente quando a gente chegou lá. E a segunda coisa é ter senso de urgência. Não só pelo que vocês ensinavam e pelo ambiente que a gente estava também. Porque a gente estava repleto de empreendedor do lado. Todo mundo agindo rápido, se movendo depressa. Então a gente tinha até vergonha. Eu não, mesmo que eu quisesse mover devagar, eu teria vergonha disso, entendeu? Era um ambiente que era muito propício e não era uma competição, era todo mundo se ajudando. Eu não sei definir. Em fazer um paralelo. Mas era uma experiência, uma comunidade que foi gerada ali. Você falou que não tinha uma comunidade. A 21 era essa comunidade, né? E brilhante. E eu falo para todo mundo que era incrível, porque a gente estava lá sentado num dia, né? O Marcelo pode contar histórias melhores, eu sei que tem várias histórias para contar. Mas você estava sentado na 21, de repente alguém tocava a campainha, você até estranhava, porque a porta não ficava trancada, né? Pô, a pessoa tá tocando a campainha, não deve conhecer muito bem. Você abria, sei lá, era um investidor americano, era um cara do Y Combinator, era alguém do Instagram, do Facebook. E hoje em dia é algo incrível. Naquela época, então, você fala, caramba, cara, que sensacional, né? Então, assim, era um polo, era quase um ponto turístico para quem era empreendedor no Rio de Janeiro, né? Não, isso foi em 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, né? Então, realmente, o que o Grosso falou é verdade. Toda semana tinha um macro investidor entrando na sala e conversando com o pessoal. Era toda semana. Lembra que tinha até um pouco do tipo, senhores vão se apresentar, e cada um levantava e fazia um pitch de 5 minutos da sua empresa. Então, a gente proporcionou esse ambiente de aceleração mesmo, né? Para criar empreendedores de elite. Eu acho que o Brasil ele tem talento e ele pode forjar empreendedores de elite de alto impacto, né? Que é isso, tem que sonhar grande, tem que agir rápido e tem que ter uma metodologia que é a validação se o seu problema realmente está resolvendo a dor do cliente. Em 2015, só para dar uma atualizada, né, até 2021, em 2015, eu resolvi tirar um ano sabático, então foi a primeira vez que eu descansei em 15 anos, tá? Então, isso também tem outra coisa que eu digo, né? Empreendedor não pode achar que ele trabalha de segunda a sexta. Isso não existe, né? Se você está fazendo um churrasco, pergunte-se se o seu concorrente não está e está trabalhando. Então, você tem que ganhar espaço realmente dos finais de semana, virando noite. É uma jornada muito árdua. Isso também tem que ser dito. Não é uma vida calma. Mas é uma vida de desafios e conquista. Assim, empreender, né? Ela é como se fosse o maior videogame do planeta. Já reparou? O mundo é o tabuleiro. Você é um RPG livre, você pode ir para onde você quiser e você acumula moedinhas, entendeu? Excelente o seu comparativo. Já vou ensinar assim para minha filha. E você passa de nível, né? Você vai passando de nível, você vai enfrentando desafios maiores e ganhando, acumulando XP, experiência e passando de nível. Então, em 2015, eu resolvi morar na Europa, me mudei, porque eu estava tentando tirar um ano sabático no Rio de Janeiro, mas eu sou nerd, eu estudo, eu amo computação, eu amo estudar, amo pesquisar.
Então, eu resolvi ir para a Europa e lá eu virei amigo de vários pesquisadores da área de Deep Learning e Machine Learning, AI, inteligência artificial. Me encantei pelo assunto. E aí eu falei, cara, quero estudar profundamente, porque isso é uma coisa que o Paul Graham do I Combinator fala muito, né? Se você quer empreender em alguma área, primeiro vire um expert naquele assunto. Estude o máximo que você puder sobre aquele assunto. E eu vi que inteligência artificial iria impactar o planeta Terra, como a internet impactou, como algumas pessoas fazem comparação que Kai-Fu Lee diz que é mais importante que a eletricidade, né? A criação da inteligência artificial. Quando eu comecei a estudar, eu falei, nossa, eu vou ter que estudar 100 vezes mais, tá? Porque os primeiros 6 meses de estudo eu não entendi nada. Eu falei, não, agora eu vou ter que estudar sério. E aí eu fiquei 2 anos, 10 horas por dia, 7 dias por semana estudando. Então, foi bem legal, porque naquela época você mandava um e-mail para um PhD que tinha publicado alguma tese de Deep Learning e ninguém mandava e-mail para os PhDs. Então, eu mandava e-mail e falava, pô, podemos bater um papo? Ele, claro, você leu? Eu falei, li. E você teve essa aceitação? Tive. E isso é uma outra coisa sobre empreendedorismo. Peçam ajuda. Mande mensagem para quem você quer falar, com quem você admira. Eu recebo milhares de mensagens, eu respondo diversas delas, óbvio, não consigo responder todas, mas muitas me chamam a atenção. Hoje mesmo, alguém falou, poxa, eu queria fazer uma entrevista para uma turma de empreendedorismo de uma faculdade. Eu falei, beleza, vamos lá, vamos marcar, vamos achar uma data na agenda. E todo mundo respondia, tá? E eu tive 100% de aceitação entre os pesquisadores. Eu acho que realmente ninguém ali entrava muito em contato, mas a área era muito nova, né? E nesse período foi muito rico. Eu viajei o planeta todo. Eu fui conhecer os pesquisadores, fui conhecer as empresas que estavam fazendo AI. Olhei para o Brasil, vi que pouca gente estava investindo aqui nesse assunto. Aliás, ninguém estava discutindo o assunto em 2015. E aí eu comecei um processo de fomentar bolsas de mestrado e doutorado de alunos que estavam querendo estudar Machine Learning e Deep Learning. Então, eu do meu bolso, comecei a bancar várias bolsas de estudo de mestrado e doutorado. Se você estava fazendo mestrado e doutorado, eu complementava com uma bolsa de estudo, no intuito de pesquisar coisas que resolveriam problemas dos brasileiros, tá? Então, tem... Marcelo, segura aí. Marcelo, acabou a luz. Porque acabou a luz. Você falou de acabar a luz, acabou a luz aqui. No York. Mas a internet não acabou. Então, tá gravando ainda? Isso aí vai pro ar? É que a gente tem gerador, daqui a pouco liga. Caraca, eu nunca vi acabar a luz no meu work na vida. E como é que a gente deve estar usando a internet do roteador do celular, alguma coisa assim? Não. Eles têm A internet deve estar no gerador. Específico, né? Vou deixar ligado por enquanto. Ah, vai voltar, cara. Mas faz parte. Pode... Essa é a vida do verdadeiro empreendedor, né? Saber lidar com esses desafios, com essas situações. Hoje tá chovendo pra caramba aqui no Rio. Eu até vi uma frase, essas frases prontas de internet que eu fiquei pensando nisso. Você falou, a vida não é fugir da tempestade, é saber se divertir enquanto chove, entendeu? Tipo assim... E, cara, é isso mesmo. A vida do empreendedor não é achar que não vai ter problema. É você saber lidar com os problemas de acordo com que eles vão vindo, resolvendo, e seguir adiante e aprenda a se divertir resolvendo o problema. Porque se você não se diverte resolvendo o problema, cara, vai ser difícil. É a regra, na verdade, né? A regra de empreender é que você vai encontrar obstáculo. Essa é a regra. Verdade. Então você já sabe a regra do jogo. Pô, o jogo, novamente, no tabuleiro grande, é que você vai ter obstáculos. É que se você não encontrou ainda, é porque você ainda não começou a empreender, né? Você ainda não está fazendo direito. Então, o seu trabalho mental é não se desanimar em frente ao obstáculo, é descobrir como você vai contornar ele, entendeu? Ou por cima, ou por lado, mas você vai contornar. E eu uso uma técnica muito legal, assim. Pensa há 10 anos atrás. Qual eram os maiores desafios que vocês tinham? Há 10 anos atrás. Qual é o maior desafio que você tinha 10 anos atrás? Você não era casado, não tinha filho, ou de repente o seu desafio era arranjar um emprego, ou o seu desafio era terminar sua faculdade, qualquer coisa desse tipo. Sim. O quanto relevante esse desafio é para você hoje? Ele é irrisório. Lógico.
Então, qualquer problema que você encontrar, daqui a 10 anos ele vai ser irrisório. Então, fica calmo, você vai dar um jeito. Entendeu? Perfeito. Mas Sabe qual o problema que eu vejo muito hoje em dia? Que a Qual? gente está passando aqui internamente, até aproveitar a presença do Marcelo, porque ele é um cara que entende muito disso tudo e pode ajudar a gente. Consultoria no Digital Club. Não, vamos lá! isso também, tá? Mas a gente trabalha ajudando muito os empreendedores a trabalharem com marketing digital, né? E esse mercado todo está mudando, né? Especialmente para o pequeno e médio. A gente conseguiu se adaptar muito fácil, mas o pequeno e médio tem dificuldade. Surgiu agora uma lei geral de proteção de dados, demandando várias necessidades novas, várias regras, várias adaptações das empresas, e muita gente tem essa dificuldade. Marcelo, aproveitar que você está aqui, e eu acho que você entende muito do assunto, até porque você está mexendo com segurança, a Cyberlabs tem todo um trabalho que ela faz junto com o aeroporto e pelo Brasil afora, eu vou deixar você contar um pouco mais disso tudo, que está lidando diretamente com isso tudo, né? Assim, se você não tem uma empresa para gerir dentro das leis do seu país, você não tem um negócio naquele país, tá? Então, você tem que... eco aqui. Você tem sempre que saber isso. Para finalizar, né, a história, eu retornei ao Brasil para criar uma empresa focada em inteligência artificial para resolver o problema dos brasileiros. E, um ano atrás, nós fizemos uma fusão com a PSafe, que é uma enorme empresa de cibersegurança, aonde a gente viu o potencial de, juntos, pegarmos todos os dados de ameaças que os brasileiros sofrem, de phishing, de ransomware, de malware, de roubo de identidade, de golpe, de WhatsApp. Quantas pessoas vocês já não viram que caíram em golpe de WhatsApp? Gente, meu Deus. Inúmeras. A gente aplicou inteligência artificial para conseguir proteger isso em tempo real. Então, não só indivíduos, como pequenas e médias empresas. Porque as grandes empresas têm departamento de cibersegurança. Agora, pequena e média não, estava completamente desguardada. Então, a gente criou uma solução que permite que o cara blinde a empresa dele contra ameaças virtuais e que evite vazamento de dados. O problema da LGPD, além de você não poder usar dados sensíveis dos seus clientes sem o consentimento deles, isso é óbvio. Não vou nem discutir isso, pelo amor de Deus, todo mundo tem que ter uma aulinha de LGPD aí. E essa parte é mais ok. E essa parte tá ok. Você tem que tomar cuidado para os dados que você obteve com o consentimento dos seus clientes não vazarem na Deep Web. Então, no Grupo Cyberlabs, a gente tem um laboratório que é o Defender Labs, que é um laboratório que fica monitorando a Deep Web. Entendeu? O que está vazando hoje em dia? E tem como saber, Marcelo, se os dados da minha empresa já vazaram? Claro que tem. Inclusive, a gente tem a nossa solução é enterprise.psafe.com. Se chama Defender Enterprise. Acha aí que na tela, nos comentários, vai ter esse link que o Marcelo acabou de dar. Entra lá, conheça. E é grátis. Você pode entrar lá, bota o domínio da sua empresa, ele já mostra quantos credenciais já foram vazados no Deep Web da sua empresa. E se teve vazamento ou não, entendeu? Então, você já consegue saber esse cheque imediatamente. Que interessante. Esse é o início. E aí, depois, se você baixa o client, manda instalar nos computadores, nos celulares das pessoas e ele blinda. Então, ele vai te proteger contra todas as ameaças. Eu estou falando de ameaças de Zero Day. O que é Zero Day? É a ameaça que surgiu agora que ninguém sabe. É um tipo de ataque de ransomware que ninguém ainda conseguiu proteger. Como a gente usa AI, que é comportamental, não é determinístico, antivírus não serve para mais nada, gente. Sério mesmo. Se alguém aí tem antivírus, Eu é igual tenho. nada. É igual zero. É igual zero. É igual zero. Por quê? O antivírus, ele te protege de... como é que funciona? Rapidamente. Como é que funciona o antivírus? Tem um vírus, o cara criou um vírus, aí eles catalogam esse antivírus numa lista, esse vírus numa lista, e aí se aparecer no computador de uma outra pessoa, ele fala, isso é um vírus, vou destruir. As novas ameaças não são assim. Primeiro, muitas credenciais, e a gente tem 17 bilhões de credenciais, vazaram seu e-mail e sua senha. E aí as pessoas que têm maneira de colocar a mesma senha num lugar, botar no outro, o cara vazou aquela senha e ele pode simplesmente se logar no teu e-mail. Tá? Então, para começar, não botem as mesmas senhas
em mais de um serviço. E, Nunca façam isso. e mudem Por favor. as senhas de tempos em tempos, de preferência. Mudem suas senhas de tempo em tempo. E não tem um segundo, grupo do WhatsApp, aquele grupo com você mesmo, onde você tem anotado todas as suas senhas. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso, porque você pode, se você não tiver o Defender Security no teu celular, ele pode clonar o teu WhatsApp e ele vai achar isso e vai entrar em todos os seus serviços. Vai entrar no teu banco, vai transferir dinheiro e tudo mais. E muita gente cai nisso. Então, nossa missão foi trazer inteligência para proteger o brasileiro, o indivíduo e a pequena e médio empresário, que era quem, na nossa visão, estava mais resguardado. Só para vocês terem uma ideia, a Cyberlabs hoje, em 2021, ela tem 6 milhões de usuários ativos mês. 6 milhões. E aí está sendo bem legal. A gente está crescendo loucamente, não só em... Parabéns. Tem que empreender, tem que ser um lugar grande. 6 milhões, eu ainda estou distante do que eu quero. Eu quero 200. Eu quero 200 milhões de brasileiros protegidos. 100% do seu tempo. Eu quero acabar com a fraude no Brasil. Cara, e é o que eu falo. Que bom, sacou? Que você tá aqui falando disso tudo. Porque eu queria estar ouvindo isso todo dia. É no Jornal Nacional, é na televisão. Entendeu? Eu acho que isso tinha que ser muito mais falado. Porque a gente tá falando o tempo inteiro assim, ó. Eu vejo notícia direto, Marcelo. Cara, vazam dados da internet, vaza do Serasa. Foi do Serasa ou não foi do Serasa? Aconteceu isso ou aquilo. As pessoas continuam caindo em golpes, outra gangue de golpes. E tem uma solução para um problema. Entendeu? Só que as pessoas não querem falar da solução, entendeu? Ou não falam, não sei porquê, mas vamos falar dessa solução, porque a gente pode ajudar muita gente. E mais uma vez está o empreendedor brasileiro fazendo a diferença para o futuro melhor da nação. A esperança, eu sempre falo que a esperança no futuro está em vocês, cara. Está nesses empreendedores todos, em nós. E pegando esse gancho da solução, aqui nesse vídeo, no cantinho da tela, você vai achar um QR Code, aponta a câmera do seu celular, leia esse QR Code, que você vai ser direcionado para um site que vai te ajudar muito em relação a isso tudo. Acho que é importante lembrar 2 pontos. A solução ela é freemium, então você pode usar ela grátis, se você quiser. Aí tem ads, que é a forma que a gente monetiza. E no Defender Enterprise tem 15 dias totalmente grátis, completa, para as pessoas testarem. Então, assim, o que eu acho? Primeiro, Grossa, o chinês não está interessado em resolver o problema do brasileiro. O americano está resolvendo o problema do americano. O europeu está resolvendo o problema do europeu. Nós, empreendedores, temos que resolver nossos próprios problemas. E aí o cara, empreender Perfeito. no Brasil é difícil. Mas empreender é resolver problemas. Se tem uma coisa que o Brasil tem, é problema. Então, o mercado é gigantesco. As possibilidades no Brasil são inúmeras. Anda na rua, você vai ver trocentos problemas. Se você resolver um desses trocentos problemas, você já tem uma empresa de sucesso. Te garanto. Então, é uma boa mensagem, porque as pessoas têm que empreender. Entendeu? Empreender é difícil. Mas ela compensa não só pelo mérito da empresa, mas pelo bem que você vai estar criando para a sociedade. Entendeu? Cara, eu tenho 2 amigos franceses, né? De repente você até deve conhecer, porque também estou no meio do empreendedorismo. O Olivier e o marido dele. Eles trabalham no Facebook, trabalham agora remotos, moram aqui no Rio de Janeiro, organizam um evento chamado Ponto Rio. E aí, o que acontece com eles dois? Eles falando comigo outro dia, ele falou, Grossi, o Brasil... Eu falei, cara, você saiu da França, veio para cá, você podia trabalhar remoto de qualquer lugar do mundo. Ele por 2 motivos. Eu falei, por quê? Porque, primeiro, eu sou empreendedor. Empreendedor gosta de problema. O Brasil tem um monte de problema. Eu falei, brilhante, né? E segundo, que ele me falou que eu achei mais fantástico ainda. Ele falou, olha, eu morava na França. Na França a gente tinha muito pouco problema, tinha muito menos problema. E as pessoas não eram felizes. E eu vejo que o brasileiro tem um monte de problema e mesmo assim vocês são felizes. Então aqui é muito mais agradável que lá. Então para quem é empreendedor, tá? Fica a dica que o Brasil é um ótimo local, que tem muito problema a ser resolvido e as pessoas continuam vivendo de uma forma feliz. Por mais que muitas vezes pareça que as pessoas querem tirar isso da gente, mas nossa felicidade permanece. Verdade. Marcelo, a gente falou um pouquinho, né, dessa defesa toda, mas eu quero saber para a empresa. Porque, por exemplo, a gente tem aqui o Instituto Brasileiro de Presença Digital, o IBPD. Se fizerem um ataque no IBPD e roubarem os dados do IBPD, tá? Eu estou sendo roubado, literalmente. Eu não dei essas informações, eu fui roubado. Eu posso pagar por isso hoje em dia? Como é que são essas sanções? Como é que isso funciona? Cara, vamos lá. Primeiro, como é que funciona o ataque normalmente, os mais modernos, né? Eles infiltram sua rede, porque
normalmente tem algum computador com acesso à rede desprotegido, tá? Então é alguém que não tem nenhuma solução como a nossa. E eles começam a fazer duas coisas. A primeira coisa que eles fazem é começar a descobrir aonde estão os dados sensíveis do seu negócio, e eles vão e copiam esse dado sensível para fora. A segunda, depois que eles copiam, que eles garantem que eles vão ter dados sensíveis seus, eles criptografam as suas máquinas. Então, você vai chegar para trabalhar, você vai ligar a sua máquina, ou do nada, você está usando a sua máquina, ela começa a enlouquecer e daqui a pouco vai aparecer uma mensagem. Parabéns, sua máquina foi sequestrada, todo o HD está criptografado, e para você ter a chave que descriptografa a sua máquina, você tem que pagar tantos em criptomoeda. Então, até o cálculo desse preço de sequestro, hoje em dia, é feito por machine learning. São organizações criminosas que já são altamente avançadas. Então, aquela ideia de ser um hackerzinho de capuz no porão, tentando invadir uma empresa, isso não existe mais. Isso são organizações criminosas que identificam que a sua empresa está indo bem, esse cara aqui, se eu bloquear todas as máquinas dele, ele vai querer pagar o resgate para tentar no dia seguinte voltar a trabalhar. E se chegar uma mensagem dessa para mim, o que eu faço? Eu tenho que ir na polícia? Como eu tenho que agir? Não, então, repara, se você não pagar o sequestro, o que ele faz? Ele vai vazar suas informações. Então, ele te ameaça com isso e ele tenta ou vender isso na Deep Web, né? Então, primeira coisa é proteja-se. Porque se você se proteger e acontecer qualquer problema, né, seja por um ataque de hacker, ou seja até por um funcionário que, de repente, pegou aquela informação e tentou comercializar de alguma forma, o fato de você estar se protegendo já te deixa muito menos grave em relação à Agência Nacional de Proteção de Dados. Tá? A segunda coisa faça um BO, vá na polícia, faça um BO. Você foi feito um ataque criminoso na sua empresa. Né? E você tem que mostrar que você sempre agiu de boa fé, você sempre buscou se proteger, você usa políticas boas de governança de dados dentro da empresa, você tenta sempre criptografe seus bancos de dados, né? Que é uma coisa importante. Então, você tem que pensar na sua solução sempre para proteger e blindar ali os dados sensíveis dos seus clientes. Então, isso seria, assim, a ação, mas... eu acho que o problema gravíssimo, além de ter dados sensíveis, é você congelar o seu trabalho. Imagina. Outra coisa, a gente está falando das máquinas, né? O Defender Enterprise ele faz teste de invasão de domínio de graça também. 2 vezes ele faz teste automático com vários robôs tentando entrar nos seus domínios e tudo mais. Às vezes nem você sabe que o seu site está exposto, que um hacker pode extrair informação lá. Pode injetar informação, extrair informação do seu banco de dados e talvez você não saiba, entendeu? Porque às vezes o site foi feito por alguma outra empresa que não se preocupou. Então é legal primeiro você ter consciência. Estou exposto? Já fui exposto? Não? Ótimo. Então agora como eu me protejo? Aí tomando essas ações fica bem melhor. Muito bem bacana. melhor. Cara, eu até vou aproveitar essa deixa para falar. Eu esqueci o nome da pessoa agora, mas eu tive contato alguns anos atrás, quando a gente organizou lá o Hack in Rio, com um delegado responsável pela área de segurança cibernética. Eles criaram essa nova, não uma diretoria, departamento, né, na Polícia Civil para controlar isso tudo. E ele estava indo nos hackathons para acompanhar um hackathon inteiro. Mas não era porque ele estava... Quando o delegado falou com a gente lá no Hack in Rio, sei lá, 800 hackers. Cara, eu estou indo para aí para acompanhar o evento. A gente ficou preocupado. Mas tem alguém aqui que você está procurando? E eles falaram para a gente, não é isso. É porque para eu poder aprender a mais desse ambiente todo, eu tenho que viver esse ambiente. Então, eu quero passar o fim de semana aqui com vocês, entendendo, vivenciando. Então, não sei como é que está o trabalho hoje em dia desse departamento, tá? Mas esses profissionais que estiveram lá com a gente, que acompanharam o fim de semana inteiro para aprender, para vivenciar, eu achei brilhante essa participação. Eu fiquei muito admirado e bato palma. Então, assim, tem muita coisa boa que está acontecendo aqui. E a gente tem que valorizar isso tudo. Então, Marcelo, você falou do Defender Enterprise, tá? Ele funciona também para pequenos pequenos e médios empreendedores? Ou é só para empresas grandes, de fato? Não, ele foi desenvolvido para PME, ele foi desenvolvido para micro, pequeno e médio empreendedor. Ele foi desenvolvido o seguinte:
Você tem uma empresa, você não tem um departamento de cibersegurança com 15 caras ou 50 caras, então você tem que usar o Defender Enterprise. Essa que é a ideia. Legal. A ideia é proteger a massa do Brasil mesmo, tá? Marcelo, eu acho que um ponto interessante é que, além da pandemia, nós empreendedores nos deparamos com outro desafio nesses últimos tempos, que foi a LGPD, que foi a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Que aspectos nós, empreendedores, inclusive os micro, pequeno empreendedores, precisam levar em consideração em relação à LGPD? Cara, assim, eu diria, primeiro, vai para a essência. O seu negócio precisa capturar dados sensíveis? Se não, não capture. Eu acho que vale a pena até você falar um pouquinho o que são dados sensíveis. Que, de repente, Boa. o pequeno micro não percebem o que são isso. Histórico médico, etnias, dados que vão expor uma intimidade daquela pessoa, entendeu? O e-mail então, da pessoa é um dado sensível? Não, o e-mail não é um dado sensível. O CPF, porque qualquer compra que eu vou fazer hoje em dia, até numa loja física, eu vou na Americana, tu fala assim, me dá uma bala, ele, qual é o teu CPF? Eu falei, pô, uma bala? O problema não é o fato de você estar dando o seu CPF, eu acho que isso é zero problema. O problema é quando você dá o CPF aqui, ele pede teu e-mail. Aí tu dá o CPF aqui, ele pede se você tem uma doença. Aí você dá o CPF aqui, ele pede sua religião. Aí, quando se vazarem essas 3 bases, o hacker vai conseguir cruzar todas essas informações, entendeu? Entendi. Então, não é necessário você pegar qual é a identidade de gênero, não é necessário você pegar qual é a etnia, não é necessário você pegar qual é a sua religião. Pô, isso não é necessário na grande maioria das vezes. Então, não pegue dados que não são necessários. Mas tem negócios que dependem de dados sensíveis. Advogados trabalham com dados sensíveis dos seus clientes, médicos trabalham com dados sensíveis dos seus pacientes. Você tem dados, verticais que trabalham com dados sensíveis. Os bancos todos trabalham com dados sensíveis, né? Então, empresas que estão nesse ramo, elas têm que se proteger imediatamente. Do outro lado, se você não quer interromper a sua empresa do dia para a noite sem saber, ou pior, né, que eu acho que é aquela coisa do tipo, será que eu estou sendo monitorado ou não? Então, eu penso assim, uma coisa é você proteger o seu negócio, mas você está protegendo também os dados sensíveis dos seus funcionários. As fotos que ele guarda no computador, são os e-mails que ele manda. Entendeu? Poxa, ninguém quer a sua intimidade sendo exposta. Então, a privacidade do brasileiro tem que ser preservada. Eu acho que essa é a primeira coisa. Tá? Se você não tem necessidade do seu negócio, não pegue. Eu acho que esse é um ponto. Não, mas você trouxe bons pontos, né? A minha esposa é médica, né? Eu já falei isso aqui no podcast várias vezes, porque não tem como não falar. Ela é dermatologista. E ela trabalha com um monte de dados sensíveis a essas pessoas. Eu acho que, sem querer, a Thaís tinha que ser patrocinadora. A Thaís tinha que ser patrocinadora do podcast, que ela tá em todos. Tem uma super propaganda da Thaís aqui no podcast. Thaís, deixa o dado também. Bota aqui também o Instagram da Thaís para eles conhecerem logo. Quem é a Thaís que o Gross fala em todo podcast? Mas ela é boa, vale a pena. vou patrocinar, sim. Mas a gente tem uma série de medidas para controlar isso lá internamente, mas a gente não tinha pensado dessa forma, né? Então, assim, acho que para todos os médicos... Eu quero que a minha médica tenha isso. Né? Eu vou até falar com ela, tudo bem, em casa de ferreiro, espeto de pau. Eu vou falar, Thaís, a gente tem que colocar e tem que falar isso para todo mundo, porque seus pacientes, eu já vou para lá da divulgação, eles têm que saber que você é uma médica onde as informações deles estão muito mais protegidas do que o outro. Isso é diferencial para você. Né? É mesmo, Se realmente. ela vai divulgar isso ou não, não sei, mas vou jogar essa lá também. Sabe uma coisa muito comum, por exemplo, eu acho que esse até é bastante educativo para todo mundo. O que é ataque de phishing? Phishing é o seguinte, você viu um link legal no Facebook ou você recebeu um e-mail com um link do tipo, clique aqui e se logue na nossa plataforma, ou vão marcar um call. Isso é muito comum. Vão marcar um call, segue o link. Aí você clica, geralmente você tem um Gmail da vida, aparece a telinha idêntica do Gmail. O que você faz imediatamente? Bota o seu login, sua senha, enter. Cara, você não reparou, mas em vez de ser gmail.com, é gmail.com.
e ali era um hacker pegando o seu e-mail, a sua senha. Marcelo, eu acho Nessa que hora antes ele dessa já sua entra, já explicação eu troca nunca você. ia ler se tava Gmail ou Geleio. Cara, eu tô no O- grupo de fintechs, ó, né? Num grupo. Vou dar uns números para horrorizar você. O Brasil é o terceiro país em número de phishing, de ataque de phishing do planeta. Tá? O terceiro mais atacado do planeta. Ele é o Nossa. segundo mais atacado em ransomware, que é o sequestro da máquina em criptografia. Ele é o segundo. Sendo que nós, hoje, bloqueamos 600 milhões de ataques de phishing mês no Brasil, já só com 6 milhões de clientes. Então, Nossa! é surreal o número de ataques. E às vezes é um site que é igual ao seu banco. É um app que às vezes é igual ao app do seu banco. E você baixou porque é o link novo do app novo. Aí você baixa, botou o seu login, sua senha do banco, bum. E o app funciona, hein? O app é totalmente parecido. Aí na hora que você vai fazer, checar o saldo, ele diz que teve um erro. Mas aí nisso o hack já está no app real lá, botando seus dados reais. Eu trabalhei no mercado bancário, né? A gente montou uma área de inovação para o pessoal do Cicobi, então eu tive muito acesso aos eventos da Febraban, aos dados e números sobre isso. A instituição financeira na época, e olha só, a área de compliance, de segurança desses bancos é gigantesca. Mas o que tinha menos prejuízo, acho que era, sei lá, era 4 milhões que eram roubados por ano daquele banco, e era um menorzinho, entendeu? Então, assim, as empresas que têm uma estrutura gigantesca sofrem ataques constantemente no Brasil. E o Brasil, pelo menos o nosso mercado de bancos, ele é um mercado que é referência no mundo inteiro. É difícil você ter um banco do porte de um Bradesco, de um Banco do Brasil, que são imensos, né? Nos Estados Unidos, o banco ele tem um limite de região, ele não pode atuar no país inteiro. Então, a gente consegue... Eu não tenho certeza se os nossos bancos são maiores que os deles, mas provavelmente os nossos maiores bancos são maiores que bancos de muitos locais no mundo inteiro. E aí, Marcelo, eu queria puxar para uma coisa. Eu lembro que muito tempo lá atrás, quando começou a Cyber Labs, com aquela questão de reconhecimento facial. Aliás, em falar em Cyber Labs, mandar um abraço para a Cyber, tá? Que eu não vejo há muito tempo e tenho muito carinho, porque foi a pessoa que recomendou a gente para 21 e durante toda a jornada já conheceu o Alan lá do Tamer também, lá do curso, tudo mais. Então, se você estiver ouvindo isso, um grande abraço para você, tá? Aliás, pro do Tom também, vamos falar de todo mundo logo, pro Ben, não sei onde é que vai parar isso daqui, todo mundo foi muito especial na minha vida. A gente não agradece muito, acho que a gente fala, envolve, bate papo, mas esquece de agradecer e aproveitar esse momento para tudo isso. Mas quando começou a Cyber Labs, eu conversei com você e você falou assim, Grossi, tem um desafio para reconhecimento facial, tá? Porque tem muita coisa acontecendo, sei lá, acho que era na Europa, só que o público lá é muito caucasiano. E tem muita coisa acontecendo na China, só que não tem tanta diversidade. Falhas racial, exatamente. E não tem diversidade. Aqui no Brasil, cara, o brasileiro é mistura de tudo. Então, nosso algoritmo está cada vez mais robusto, passando à frente desses todos, porque esses têm essas falhas que eles não conseguem cumprir. Entendeu? A gente está identificando um público muito mais diversificado. Tem um índio, branco, negro, tem todo tipo de gente, né? E, cara, para variar à frente, e eu aplaudi isso tudo. Eu sei, né, por conta de estar no mercado também de tecnologia e amar esse mercado, que, por exemplo, Israel sempre foi referência em segurança no mundo, tá? Onde que o Brasil está nisso tudo? A Cyber Labs está sendo... Tem outros trabalhos, eu já conheci a PSafe, que ela é muito famosa, já conheci vocês, mas como que a gente está nesse ponto todo? Ó, a gente identificou que o maior problema, então, são as senhas, né? E a senha é a chave do castelo. O hacker pegou, ele entrou no teu castelo. A gente falou, pô, vamos eliminar a senha, ou vamos criar uma outra camada em cima da senha. E aí, durante 4 anos, a gente tem 40 mestres e PhDs em Deep Learning, tá? Dentro da empresa. São 170 funcionários. Marcelo, eu vou pedir uma pausa. Você está falando aí Deep Learning, Machine Learning, só que eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo conhece esses termos. Se você puder explicar, dar algum exemplo, só para tornar mais simples para aqueles empreendedores que ainda não estão tão familiarizados com esses termos. Mas tem que usar o exemplo da foto do gato no processo. Agora eu já fiquei curiosa. Machine Learning é dados fortemente estruturados, aprendizado de máquina em dados fortemente estruturados. Resumindo,
Sabe quando você pede uma comida ou quando você pede um motorista e ele dá a previsão de chegada? Aquilo lá foi um machine learning que deduziu. Ele consegue predizer, dado um histórico de outros eventos, o que vai acontecer com esse evento, dado essas variáveis. Então, Bacana. se eu tenho 10 alunos que comem 2 pizzas todos os dias, se eu tiver 20 alunos, vai comer 4 pizzas. A máquina consegue predizer isso, tá? Então, machine learning trabalha com dados tabulares fortemente estruturados. Mas deep learning, que é o aprendizado profundo, né, a tradução em português, ele trabalha com dados fracamente estruturados, que é imagem, vídeo, voz e texto. Então, eu consigo dar para a máquina muitos exemplos de um gato, de fotos de gatinho e muitos exemplos de foto de cachorrinho. E aí eu mostro uma outra foto que ele nunca viu e falo, o que é isso? Ele fala, é um gato, é um cachorro. Ou então eu posso ensinar a máquina dar muitos exemplos de fotos de Facebook e fotos impressas e fotos de jornal e fotos de revista e dar exemplo para eles de pessoas ao vivo falando numa câmera. E aí ele consegue diferenciar. Isso é uma foto impressa, isso é uma pessoa real. Isso é uma fraude, isso é uma pessoa real. Então, Deep Learning consegue se treinar o que você quiser e ela vai conseguir classificar muito bem. Tanto vídeo quanto áudio. Então, eu consigo, por exemplo, com o Deep Learning, detectar se uma voz é a voz da Paula ou se a voz é a voz do Grossi ou do Marcelo. Eu consigo saber só pelos 6 mil tons de voz que tem dentro de cada segundo de áudio. Então, muito interessante. É maravilhoso. Eu sou apaixonado por Deep Learning. E texto também. Eu consigo, por exemplo, jogar toda a Wikipedia dentro do Deep Learning e fazer uma pergunta e ele me responder. Tá? De uma forma bem mais coerente. Eu posso jogar todo o conhecimento da minha empresa dentro de um Deep Learning, fazer uma pergunta e ele me responder. Como é que estão nossos indicadores mês passado comparados com esse? Ele, tanto. Nossa, Então, para a empresa é incrível. Incrível. Até para treinamento de novos profissionais. Tudo. Dá para fazer milhões de coisas. A gente se focou em conseguir eliminar a fraude. Então, o que a gente se focou? Em reconhecimento facial, mas tinha um problema de bias racial. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, vamos eliminar bias racial. Para isso, a gente gerou uma série de algoritmos e treinamos esses algoritmos com todo o espectro de faces que o brasileiro tem, que vai desde o caucasiano até o negro com mais idade, por exemplo. Porque muitos algoritmos, depois, negros acima de 40 anos, começam a falhar, porque não foram treinados balanceados. A gente balanceou e treinamos essa rede, mas eu estou falando assim de 15, 17 milhões de faces diferentes sendo treinadas. E o Brasil não tinha essa base, a gente não tem essa base. Então, o que teve que ser feito? Teve que ser criado uma AI que gera uma face. Então, eu imputava, eu quero uma AI de uma face de um caucasiano com 30 anos. Ela gerava uma face. Com um caucasiano de 30 anos, 5, ela gerava outra face. Com cabelo preto, com cabelo longo, com cabelo louro, com cabelo marrom. Isso para todos. Então, são milhões e milhões de espectro. Aí a gente conseguiu treinar. Então, isso se chama dados sintéticos, que é quando você criou os dados. Né? Você não pegou de uma base, você não pegou de algum lugar. Você teve que criar. Porque não tinha base, não tem base no mundo que represente todas as diversidades, principalmente do Brasil. E com isso a gente conseguiu eliminar o bias racial. Aí veio o outro problema. Eu preciso de diferenciar que é uma face real na frente de uma câmera, que não é uma foto, que o cara não pegou tua foto lá do Facebook, ou do Instagram, ou um vídeo teu, e está tentando cadastrar tua cara no Pix ali, por exemplo. Essa vocês postaram recentemente lá no... Você postou recentemente lá no Instagram que eu vi. Cara, isso a gente está entre as melhores 10 empresas do planeta Terra, hoje em dia. Cara, a de bias racial, a gente é o primeiro, tá? Não, e olha só, Brasil tem orgulho disso, cara. Isso daqui é medalha de ouro de Olimpíada, cara. E a gente não tá falando sobre isso, a gente não reconhece esse tipo de coisa. Tem muita coisa pra gente ter esperança, cara. Sacou? É medalha de ouro na Olimpíada braba, assim. Não
não é um ciclo de 4 anos, não. É um ciclo de muito mais tempo para conseguir realizar isso tudo. E olha a curva. Eu tive que criar um algoritmo para criar faces, para poder ter um algoritmo para reconhecer as faces. Cara, porque quando você fala tudo isso, Marcelo, para quem não entende, parece que é tudo tão fácil de ser realizado, né? Parece que é algo muito simples. Mas isso Não é é muito algo fácil, não. que o Marcelo falou, cara, eu tô bancando, patrocinando pesquisas, eu tô ligando para todos os pesquisadores do mundo inteiro. Então a gente está na vanguarda de todo esse movimento, né? É algo para a gente ter orgulho como brasileiro de fato. E o brasileiro ele é muito criativo. Então, tudo isso a gente descobriu na rua. Então, a gente colocou totens em prédios que abriam as portas, as catracas de prédios comerciais. E a gente descobriu que tinha gente querendo fraudar, tentando pegar foto do crachá do amigo. A gente, então tem que ter uma forma de diferenciar quando é live e quando não é. Aí depois a gente descobriu que o cara pegou... As pessoas tentam tudo, né? Nossa! Tudo. Não, o brasileiro é sensacional. É o cara Eu sou que apaixonado. plastificou o dedão, lembra? Teve alguma coisa que você descobriu para botar lá o dedo e Missão botar a presença. impossível! Não, e aí pensa bem, assim, tipo, o cara, às vezes, você enviou uma cópia do seu documento para algum serviço. Essa base vazou. Então, tem hackers com as cópias dos seus documentos. Aí, o que o cara faz? Ele pega essa cópia, procura o teu nome na internet, tenta achar uma foto sua e tenta te cadastrar em serviços novos para pegar crédito, por exemplo. E aí não paga e quem ficou com o nome sujo foi você. Então, a nossa ideia foi, vamos criar uma tecnologia que é um pilar que vai eliminar isso. E aí a gente não só faz voz, face não, a gente faz voz também, tá? Então a voz é a outra camada, é do tipo, você pode agora cadastrar sua voz, você tem que ler algumas frasezinhas rapidinho, e aí depois quando você vai fazer o seu login, você quer fazer algo, por exemplo, uma transferência bancária ou alguma coisa mais importante, ele confirma com a sua face olhando e a gente mostra um texto diferente, ele tem que ler aquele texto na hora. Então tem que bater. Olha só, a face com anti-spoofing, com liveness, com toda essa tecnologia sem bias racial, para combinar com a foto do seu documento. Ele tem que ler o texto que eu mostrei, então é um speech to text, que eu estou falando e transformando para texto, para bater com o texto que eu escrevi na tela, e ele tem que dar match com o seu tom de voz, com o que eu tenho na base de dados da sua voz. Aí eu blindei. Aí ficou legal, aí ficou difícil Uau! de romper. Marcelo, a gente tem tecnologia hoje em dia, né? Recentemente, no Dia dos Pais, o Flamengo fez uma homenagem para o Zico, que pegou a voz do pai dele de alguma gravação e fez um áudio inteiro, como se você estou aqui vendo o seu gol que eu não vi no Maracanã, tudo mais. Consegue identificar também, cara, esse daqui é criado, esse daqui não é o cara falando, não. Da voz também, assim como consegue para a imagem de identificar do celular? Então, para justamente a gente ser a prova de bala, eu tive que desenvolver uma rede de clonagem de voz. Então, eu clonei muitas vozes, muitas vozes. Eu hoje, com meia hora de qualquer vídeo de YouTube, eu clono a voz daquela pessoa. Então, eu clonei muitas vozes e comparei com as vozes reais para que eu possa diferenciar do que é uma voz sintética de uma voz real. E aí tem uma outra rede que trabalha nisso. Aquele áudio que você falou certinho, ele é sintético? Ah, então descarta. Esse cara clonou a voz daquela pessoa. Ah, não, ele é real. E tem várias marcas, tecnicamente falando, você consegue diferenciar facilmente quando você treina uma rede. Entendeu? Mas você precisa de um volume gigante. Para ter um volume gigante, eu tive que clonar milhões de vozes. Nossa, isso é incrível. Nós ficamos aqui no sentido até de curiosidade. Eu imagino que quem está nos ouvindo ou nos vendo agora deve estar imaginando também uma série de situações, de questões, de coisas, de como vai conhecer mais sobre isso. É um assunto realmente muito interessante. Você quer saber algo bem legal? Que aí é uma pesquisa que eu mesmo faço, tá? Não é a empresa. A gente está muito avançado em clonagem de tudo, do vídeo, da voz e total do cara. Por quê? Porque, pensa comigo, você já teve professores que te impactou muito bem na vida? Que você falou, cara, eu só estudei isso por causa desse professor. Mentor também, cara. Teve um que me ensinou na 2212. Senhor Paulo Novis, eu te admiro até hoje. Falei com ele recentemente. Paulo Novis, tá? Ele me deu uma aula de estratégia que eu repito para todo mundo que fala comigo até hoje na vida. Esse cara agora, é brabo. Imagina que daqui a alguns anos eu vou conseguir clonar a face, a voz, o jeito e o conteúdo desses professores
E aí eu vou poder democratizar acesso para a população brasileira com educação de altíssimo nível. Entendeu? Imagina que, na verdade, é o Einstein que vai estar ensinando física, que é Carlos Drummond de Andrade que vai estar ensinando português, que que eu não tenho como clonar o Carlos Drummond de Andrade, porque eu não tenho... Em relação à proteção de dados do Einstein, por exemplo, que não aprovou a utilização da imagem e da Perfeito. voz dele. Perfeito. Agora, então, o professor hoje, ele impacta quantos alunos na sala de aula? 30? 40, 50? 30. Se eu virar para ele e falar, professor, eu vou te clonar e você vai ganhar um percentual, só que em vez de 30, a gente vai impactar 30 milhões. Você Sensacional. resolve um outro problema mundial do professor que é mal remunerado também, né? Também. Então, você vai pegar os melhores, aqueles que são apaixonados por aquela matéria, e você vai conseguir digitalizar o conhecimento dele e democratizar. Então, repara, inteligência artificial ela tem que ser usada para trazer para a população o que há de melhor. Tá? Então, eu, por exemplo, eu sou radicalmente contra o uso de reconhecimento facial em segurança pública, porque eu estou invadindo a privacidade das pessoas. Entendeu? E já gerou problema nos Estados Unidos. E já gerou problema nos Estados Unidos. Sabia? Tem quase uma discriminação feita, porque começou a perceber o determinado bairro era mais violento, então botava mais polícia no determinado bairro. É claro que com mais polícia e tinha mais problema, identificava mais roubo, porque se você não tem polícia no outro bairro, você não identifica, mesmo que tenha roubo, você não vai ver nada, entendeu? Então começou a ter uma discriminação a partir dos algoritmos criados, também porque foram criados por pessoas, né? Muitas das coisas que geraram um grande problema nos Estados Unidos. E algumas cidades voltaram atrás, porque talvez não tivesse toda a inteligência. Né? As pessoas não falam isso. O problema de você identificar uma face numa câmera de segurança e cruzar isso com uma base de dados é que você está fazendo uma face para N pessoas na sua base de dados. Quando você está resolvendo um problema de acesso, é uma face para uma pessoa. Ela só pode dar match com aquela lá que você está querendo. Então, uma coisa é te proteger. Outra coisa é o cara tentar achar, entendeu? E isso não funciona. Isso está comprovado que não funciona. Então, eu sou contra isso. Tudo que for invasão de privacidade, a gente é radicalmente contra, né? Acho que esse é o ponto. E a mesma coisa por que a gente não libera a tecnologia de clonagem de voz? Porque a gente não quer que as pessoas usem isso para o mal. Então, a gente usou a clonagem só para criar uma rede para detectar falso. Entendeu? Vozes falsas. Não, mas, Marcelo, não usou isso. Eu achei brilhante isso tudo, cara. Eu tenho um filho faz 3 anos agora, semana que vem, e tô esperando uma menina, né, que vem em fevereiro. Isso aqui em primeira mão aqui no podcast. Vocês não sabem onde ser ainda não, tá? E eu não vou viver para sempre, mas vai ser muito legal se eu, por exemplo, no futuro puder gravar alguma coisa e meu filho puder escolher, cara, eu quero aprender isso, eu vou botar meu pai falando para mim. Olha que incrível, cara. Não, hoje no Waze, meu marido já usa a voz da minha filha. Vira à direita, papai. É muito bonitinho. Legal. Eu tava usando o Gil do Vigor do Big Brother. Tô brincando. Não, e essas são algumas aplicabilidades, né? A inteligência artificial pode fazer milhões de outras coisas. Aí não vou nem entrar na medicina, que tem muita coisa que pode melhorar. Imagina, processamento de texto, as áreas jurídicas, meu Deus, quanta agilidade a gente pode entregar aplicando AI, logística, né? Pô, caramba, o produto vai estar aqui na hora que aquele cara chegou para pegar, tudo mais otimizado. Então, tem muita... É gigante. Acho que a oportunidade, quando quem viu o surgimento da internet e ficou vislumbrado, enquanto todo mundo olhava para aquilo e falava, pô, não sei para que serve a internet, eu acho que é a mesma época agora. Tem uma opção de gente falando de AI, está deslumbrado, mas tem uma gente falando, pô, não sei muito bem para que serve, entendeu? Não, a minha esperança no melhor governo, numa melhor gestão, tá nisso. Porque assim, a gente tira a responsabilidade de pessoas e passa para sistemas e mecanismos que podem trabalhar de uma forma muito mais transparente e, claro, e ajudar a gente em diversos processos internos. Sabe? A gente consegue otimizar muito, cortar muito custo e investir, talvez, em educação, em preparar pessoas que possam executar tudo, entender, dominar,
inteligência artificial, robótica, todo esse lado que a gente sabe, né? Não adianta falar que é tendência. Já é realidade, o mundo já está caminhando todo para isso. A gente convive com isso todo dia. É quando eu peço comida lá no iFood, é quando eu peço um Uber, é qualquer coisa. Quando eu vejo um jogo de futebol hoje em dia, cara, tem uma série de inteligências artificiais lá contabilizando o tempo que aquele jogador correu no campo. Qual área do campo ele estava mais presente. Então tem muita coisa trabalhando ali o tempo inteiro. Já faz parte da nossa vida, Sim. por mais que as pessoas não percebam isso. Né? Então, eu fico emocionado. Não, e aí né? tem um outro lado que eu acho legal, só terminando esse ponto, porque eu sou apaixonado pelo tema, né? Ultimamente, eu estudo uma coisa chamada GPT, que é uma rede de geração de texto. Aí você fala, pô, mas gerar texto, mas espera aí, código é texto. Então, eu já consigo dizer assim, eu quero criar um site parecido com o Instagram, e ele cospe o código. E roda. E roda. Então, muito em breve, a forma de se construir software vai mudar. Então, é isso que eu acho. Eu acho que, assim, a gente está vivendo uma transformação, entendeu? E, Marcelo, para deixar as pessoas ainda mais curiosas, nesse finalzinho de podcast, quais são as novas criações da Cyberlabs em relação a toda essa inteligência artificial? Cara, eu acho que a gente está indo cada vez mais na direção de proteger o indivíduo e as empresas e seus clientes. Então, a gente está super focado em ser a melhor solução de cybersecurity powered by AI, porque tudo é automático, é incomparável, é incomparável. Estou falando de uma AI que está atualizada em tempo real, com bilhões de parâmetros, bilhões, estou falando bilhões, em tempo real, contra um software que foi escrito por um cara e o cara está tentando vender. E eliminar o maior fator de invasão, que é a senha. Então, substituir a senha por ter camadas de reconhecimento facial e de voz. E aí tem coisas do tipo que aí o céu é o limite, né? Desde eu fazer login, por exemplo, eu acho que você já deve... Quantas vezes vocês botaram a senha errada numa coisa que você bota todo dia? Hoje meu celular pediu minha senha do... Eu tive que conectar no Apple ID, cara, porque não leu minha face por algum motivo. Eu botei a senha 10 vezes até aceitar. Então, quem trabalha com Aliás, computador, então, cara, vai botar a senha do e-mail, erra. Bota aliás, a senha do e-mail, erra. desculpa, ainda tem que falar mais. Acontece o seguinte, você bota a senha errada, bota a senha errada. Aí fala assim, você vai ter que mudar a sua senha, beleza. Aí quando eu boto a senha, você fala assim pra mim, essa senha tá igual a anterior. Eu falo, como assim, cara? Como assim, cara? Isso é direto comigo. A senha não estava errada, agora eu botei igual a anterior. Não dá, cara. Isso eu já passei bastante. Mas o Grossi, você é um cara super esperto, cara, jovem. Agora imagina uma senhora, imagina um senhor, entendeu? Imagina uma criança. Pô, por que criança, sabe? Então você tem que democratizar acesso seguro. E aí, nessa situação, todo mundo, os dois parâmetros, as primeiras duas interfaces humanas são o quê? Visual e auditiva. Né? Você fala, escuta e você vê. A gente está trazendo isso para o computador. Então, a gente não está inovando, a gente só está pegando algo da natureza e Não está inovando, imagina, não, nada de inovação. Isso é uma coisa legal aí, Paula, só para a gente terminar, né? Uma ajuda para empreender que o Elon Musk faz muito, e ele também falou que ele aprendeu com outros grandes mestres, todo problema que você quiser resolver, tente eliminar coisas e ficar só no fundamento do problema. Qual é o fundamento por trás daquilo? O que é o core? Qual é a real dor? Que aí, se você resolve o fundamento, o resto é fácil. Então, quando a gente começou a pesquisar, cara, qual é o problema? Não, o problema é que o cara, a senha vaza. Não, mas qual é o problema? O problema é ter senha. Entendeu? Então, como eu elimino isso? Então, eu acho que é por aí. Entendeu? Cara, tem uma teoria de um professor do MIT falando sobre a teoria U, que fala muito sobre fazer esse mergulho e conectar várias fontes para poder entender qual é o problema, o core do problema, né? O metaproblema, né? O problema por trás desses problemas todos. Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade minha.
A gente tem hoje um sistema de 4G e que acredito que toda essa tecnologia já funcione bem nessa nossa tecnologia 4G. O 5G traz novas oportunidades para isso tudo? Óbvio, meu Deus do céu, óbvio. E o que a gente pode imaginar com 5G aí, de repente, e toda essa inteligência artificial rodando? O que pode surgir? Já vamos chegar na época dos filmes. O carro autônomo, eu sei que já está sendo testado e funcionando em vários lugares, né? Que também é inteligência artificial operando aquilo tudo. Mas eu tenho uma visão de filme. Só que a sua visão, você realiza o que está no filme. Então eu quero saber o que está na sua mente aí para o futuro, entendeu? Não, mas vamos lá. Primeiro, vamos eliminar qualquer hipótese de ter uma inteligência artificial generalista que vai dominar o mundo e ser mais inteligente que todos os humanos. Esquece. Ufa. Isso não existe nem na teoria. Esquece. Ah, mas e com computação quântica? É outro papo. Computação quântica, entrelaçamento quântico, processamento paralelo, tudo isso é outro papo. Não é isso. Então, não existe nem a teoria da computação generalista. Inclusive, a geração de texto que eu falei aqui, que é GPT, ela é legal, mas não tem nada a ver, não é um computador pensante. Tá? Não tem uma mente pensante. Então, uma vez que a gente não tem um risco ainda de ser eliminado por um AI, que eu não li nenhuma teoria até hoje, eu estou mergulhado nisso. Então, estou tranquilo. Fiquem tranquilos também em suas casas. Exterminador do futuro, estou tranquilo. Vai lá. O 5G, ele permite, primeiro, uma altíssima velocidade, tá? Estou falando de ordens de grandezas muito superiores ao que é hoje no 4G e o que é hoje na sua própria rede fibrada que você tem na sua casa. O teu 5G vai ser mais rápido que a fibra que você tem na sua casa. E ele vai pegar em todos os lugares. Então, você pensa, a aplicabilidade de IoT no agronegócio vai explodir com 5G. Ele tem latência zero, que isso quer dizer, por ele ser muito mais eficiente, ele não tem latência, ele não demora para as coisas acontecerem. Então, hoje, eu poderia ter um centro médico, um robô e um cirurgião operando esse robô em São Paulo, e esse centro médico pode estar no interior do país. E o Aí, cara Adriel. vai encostar aqui, o robô vai encostar aqui no mesmo segundo. Não tem latência, não tem uma latência significativa. Eu poderia, obviamente, os gamers vão poder jogar joguinho que eles quiserem. Pô, você falou de latência, eu já estou pensando em game o tempo inteiro aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então, o 5G ele abre uma série de oportunidades, principalmente para onde hoje você tem um serviço que precisa de velocidade e resiliência, né? Confiabilidade. Eu só vejo boas notícias. E todos esses papinhos de internet, que 5G, blá, 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 isso é tudo pirula, né? 5G é, sim, uma tecnologia que vai botar a gente mais conectado e mais rápido ainda no mundo, interconectado. Né? E aí você pode ter carro autônomo, porque o carro precisa tomar decisões. Isso é importante. AI, você precisa de muito processamento. E se eu for colocar um processamento gigante dentro do carro, é caro. O carro fica caro. Se eu for botar isso dentro da sua porta, é caro. Se eu for botar isso dentro do seu consultório, é caro. Então, é muito mais fácil eu ter isso na nuvem e eu ter uma comunicação muito rápida e funcionar bem, entendeu? Então, ele vai trazer mais democracia e acesso a tecnologias de ponta por várias pessoas. Cara, isso é brilhante, né? O avanço tecnológico, ele traz democracia e acesso para todo mundo. Eu acho que isso é algo que a gente tem que ter em mente, porque isso pode unir o povo. Pode unir o povo todo em busca de melhoras e mais investimento, mais oportunidade, em repensar os impostos, a burocracia toda que é imposta, esses empreendedores, essa toda jornada, né? Eu sei que hoje em dia já melhorou muita coisa de quando eu entrei na 21. Né? O nosso processo burocrático de abrir empresa, de negociar, de conseguir investimento, tem uma série de regras que vão surgindo, né? A Nathalie, que era advogada da 21, também está com o Marcelo sempre, né, em vários projetos. Ela fala muito disso e até
Se alguém quiser ver sobre essas regulações novas, sobre os comentários da Nathalie, eu sempre acompanho esses comentários para saber se eu sou a favor ou não, porque a Nathalie consegue mastigar aquilo e falar para a gente o porquê, aqueles pontos que a gente não está vendo naquele caminho, os desafios que tem, a barreira que pode ser no momento 2, no momento 3, no momento 5. No xadrez, eu estou movendo uma peça, a Nathalie, nesse jurídico, já está na 10ª, né? Ela já está dando checkmate nesse processo. Então, assim, mudou muita coisa. Eu acho que as coisas estão caminhando, estão melhorando, não na velocidade às vezes que a gente quer, mas está evoluindo, né? E graças a todo esse movimento. E gostaria muito que muita gente assistisse esse podcast, tá? Se você ouviu, se você viu aqui no YouTube, passa para outra pessoa. Quanto mais pessoas virem isso, tiverem contato com esse conteúdo, perceberem tudo que está sendo construído aqui, a gente vai estar mais próximo de um futuro melhor e mais seguro para todo mundo, né? Para todos os brasileiros de uma forma em geral. A gente está construindo um país melhor. Então, pode parecer que não, mas é a nossa forma de contribuir também para esse mundo melhor e, cara, compartilhar, de repente, curtir, mandar para outra pessoa. É um trabalho tão simples e barato, né? Dá 1 segundo, né? Bruno, empreendam, né? Por Sim. favor. Muito bom. Resolvam problemas, Ótimo. entendeu? Abra a porta da sua casa e veja que está cheio de coisa para ser melhorada. Muito Então, bom. empreendam. Não é, de longe, não é algo impossível ou inacessível em nenhuma esfera. É algo trabalhoso, não é moleza. Mas empreendam. Mas vale a pena, né? Vale a Marcelo, pena, achei vale a pena. incrível. Obrigada por toda essa disposição, por ter compartilhado, né? Você disse que leu sei lá quantos livros e conversou com centenas de pessoas. E você trouxe isso tudo para a gente de forma tão mastigada, tão acessível, tão fácil, fez parecer tudo isso tão simples e empolgante. Muito obrigada, parabéns por toda a sua jornada, toda a sua trajetória. Quero agradecer também ao seu time, parabenizar pela sua equipe, que fez um papel muito bacana em todo esse contato conosco, muito legal, parabéns. E está convidado para voltar, porque eu acredito que vão surgir dúvidas, curiosidades. Por favor. E, cara, parabéns Obrigado. pela nova jornada, pela sua nova casa, pela sua família, por tudo que está acontecendo e por pensar tanto nos cidadãos brasileiros, nos empreendedores, nos negócios, não só pelo projeto das Cyberlabs, mas acho que por tudo que você construiu ao longo da sua carreira, né, pelo patrocínio que você está dando para os pesquisadores poderem levar a pesquisa no Brasil, que tanto se fala da importância da ciência. Você é um cara que está fomentando essa ciência no Brasil. Parabéns por isso tudo. Eu acho que você é um grande exemplo a ser seguido por tudo que você faz. Não é por palavra, tá? É por tudo que você construiu. E aí eu recomendo todo mundo, cara. Tem pessoas, né? A gente traz muitas delas aqui no podcast. Tem várias que não estão aqui ainda, mas que são muito reais e estão construindo muita coisa. E tem muito valor, tá? Eu sei que você pode estar curtindo aquele guru da internet, do Facebook, que surgiu tem 2 meses atrás, com um cursinho. Mas, cara, olha só, tem gente que é ainda mais interessante, tá? Não é para criar polêmica nem nada, mas se liga aqui que você vai bem. Beleza, pessoal, muito obrigado e a gente se vê aí na próxima. Então, Com certeza. E para você que está aqui conosco assistindo esse vídeo, você que ainda não segue o nosso canal, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, tem que fazer também a parte blogueira, Marcelo. Então, deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, encaminhe esse vídeo para os seus amigos empreendedores que querem empreender e que com certeza também vão se beneficiar, independente de ser empreendedor, já vão se beneficiar conhecendo como podem cuidar ainda mais dos seus dados. Então, nos escutem no podcast, em todas as outras mídias, nos assistam no YouTube, porque na próxima semana tem mais um episódio do Digital Club. Aqui foi, vamos nessa.